vendeu terra dizendo que tinha madeira. Ah, pois é, as madeiras já vendeu para o moço. Quer dizer, me vende terra desmatada? É, só pode ser. Pode perguntar a ele que o moço já comprou as madeiras todas. Filho da puta. Filho da puta. Me vendeu mata desmatada. É. O que você acha disso? O que eu acho? Quer dizer que por enquanto não tô achando nada, né? Você tá rindo, porra? Você acha normal o cara me fazer de otário, me passar um conto de vigário e me vender mata desmatada? Mas depois quer dizer que aí o caso é esse mesmo, né? Quer dizer que eu também não sou sabedor. Então quer dizer que ele vendeu, a culpa é dele, não é? O caso é esse mesmo. Quem é esse Jovelino? Jovelino é um cara enrolão que tem aí em Trancoso. Enrola mesmo as pessoas, não explica. Bom, que já vendeu as madeiras, quer dizer que ele podia mais ou menos não dizer que já tinha vendido. Quer dizer que nessa terra toda não tem porra nenhuma, é uma terra de merda, a terra não dá nada, quer dizer, passaram o fundo do vigário, aqui em Trancoso é assim. Quer dizer que a terra dá boas plantas e uma terra boa. Agora o caos é que não tem madeira. A madeira já vendeu, e eu penso que madeira fina tem. Tá aí, doutor Nascimento, sua cruz. Dos índios para os brancos. Os índios deixaram esse veneno para os brancos. Tá demais. Tá um veneno da pesada. Oh. Vou ter que ficar com a cruz inteira? Hein? Vai. Nem um pedacinho pra você? Não. Nada? Então, vamos lá. Olha aí. Antes da gente continuar, eu quero te mostrar esse chequezinho aqui. É o seguinte. Eu tenho uma proposta humanista para te fazer. Eu estou te propondo a participação nos lucros da empresa. Eu estou propondo a você que você preencha esse cheque com a quantia que nós julgamos necessários para você se associar a mim e a Dona Glória. Na Agropastoril Trancoso Limitada. Degradado. Muito bem, quem sabe o que é degradado? Você, meu jovem, sabe o que é degradado? Não sabe. A rapariga sabe o que é degradado? Não sabe. Quem sabe o que é degradado? Ninguém sabe. Como vai a senhora? Como tem passado? Muito bem. Prazer em vê-la. Igualmente. Muito bem, meus amigos. Degradado. Nós temos aqui a definição de degradado. Degradado, o que padece pena infamante de desterro, ordenado pela justiça em castigo de algum crime. Meus alunos, eu sou um degradado. Eu sou um degradado.
vim para essas terras cumprindo minha pena. Eu sou um degradado. Não encontrei ouro, mas encontrei penas. Não encontrei pedras preciosas, mas encontrei belas índias. Muito agradecido. Até logo, até logo, até loguinho. Até logo. Ah, você não é prefeito? Viva o prefeito! Vocês têm encanamento? Tem água? Vocês vão ficar assim até quando? Quando será? Deixa estar, deixa estar. Não vai demorar não. Fazer a nossa festa. Nós podemos fazer alguma coisa por vocês. Eu estou falando em nome dos paulistas. Na minha boca falo os paulistas. Eu tenho uma coisa, eu não tenho. Mas eu posso arrumar uma coisa que você não tem. Que é capital. Que é grana. Vocês têm um trabalho. Vocês têm um trabalho. Você sabe cantar, você sabe dançar, você sabe festejar, você sabe fazer festa. Vocês são com sambrais. Mas vocês não têm grana. Doutor Nascimento, tem grana? Quanto você tem de grana? Povo de Trancoso! Vamos falar sério! Atenção, olha aqui, Trancoso! Enquanto permanecer assim, tá trancado! Tá como no tempo da descoberta! Como no tempo de Cabral! É muito bonito! Eu sou um brasileiro à toa. Eu sou um marinheiro à toa. Eu sou um marinheiro à toa. Na última etapa da maré baixa do capitalismo. Na última Eu sou um marinheiro à toa. Eu sou da antepenúltima etapa. A última etapa é tua, a última etapa é tua. A última etapa é tua. Olha aqui o Nascimento, esse barco aqui todo inteirinho, ele tá furado. Tá furado. Bye bye, baby. Doutor Nascimento. Doutor Nascimento, doutor. Excremento, doutor. Morrimento. Que a terra te seja leve. Peraí, a herança é tua! Você é o herdeiro de tudo isso! Toma lá! Você é o herdeiro natural de tudo isso! Eu vou matar o doutor Nascimento! Que eu estou de saco cheio! Estou de saco cheio dele! Não desempenhei esse papel não foi pra mim. E eu estou dizendo adeus. E você, quer você queira ou não, é meu sucessor. Da última etapa. Essa herança é tua. Porque eu estou dizendo adeus. Saio da história para entrar na vida. Até logo. Adeus. Eu acho que estou com medo do pecado. Que isso? É. A terra. Por que a gente não faz uma besteira? Terra à vista. José Pessoa. A terra.
quem está apresentando aí? Bom, gente, primeiro que eu queria super agradecer o convite de estar aqui. E dizer que eu fico emocionado de ver o filme. Eu vi poucas vezes esse filme depois do lançamento dele. E eu consegui essa telecinagem, foi um presente que a Cinemateca me deu, porque a gente não conseguia, por ninguém que investisse nesse tipo de filme, porque é um filme muito difícil, até para televisão ele é difícil. Agora parece que ele vai ter um espaçozinho, mas de lá da telecinagem para cá, que eu mesmo vi 2 vezes só. Eu fico emocionado quando vejo, primeiro que a gente se sente meio dinossauro, né, com essa coisa. Eu vejo nós todos ali há 30 anos atrás, né, e também o que é interessante é que ele tem uma coisa, além de ele falar da história do Brasil, daquele momento, né, ele é um pouco já a história do cinema, é engraçado, né, porque muitas das pessoas que participaram desse filme depois se tornaram, alguns já eram profissionais, como o Jean Garret, que fez uma pequena dublagem pra gente, o Índio, o Zé Celso, e tem algumas pessoas que eram da boca, o Jean Garret que ajudou, né? O Domingos que fez o Índio. Foi a primeira fotografia de longa-metragem do Pedro Facas, foi nesse filme. Lá não tinha luz elétrica, nós usamos lá, foi lampião de gás, né? De gás. Tem alguma coisa de querosene, mas o de querosene ele não ilumina, ele serve como ponto de luz, uma referência de luz. É um efeito. Agora, a gente usava o lampião de gás e farol CBE ligado numa bateria de Fusca, 2 baterias ligadas em paralelo com o farol CBE. Mas também ela não aguentava muito, porque puxava muito, então a gente usava 2 faróis, fazia a cena, tinha que dar um tempo para recarregar, deixar o carro ligado, recarregava e fazia mais um pouquinho da cena. Mas o alcance não era muito grande, os negativos naquela época não eram muito sensíveis, esse negativo aí era acho que de 64 asas, e foi só isso, e era um negativo de 4.7, que era 64 asas, se não me engano, puxado 2 vezes, puxado para 250. Mas você revelou 500 asas. Acho que foi 250. Agora, ficou muito granulado. Agora, como também faz parte quer dizer, a linguagem do filme. A linguagem do filme é uma linguagem muito solta também. Então, cabe esse tipo de coisa. Ele foi filmado entre 77 e 79. A ideia era fazer ele era um registro documental sobre Trancoso, e o projeto foi crescendo dentro dessa ideia de um documentário de interferência, da gente colocar personagens que interferissem, que são o Zé Celso, o Cacá e uma menina que depois aparece, uma menina que ela parece até uma nativa, mas ela não é, que é a Célia Maracajá. E a ideia era o documentário com a coisa da performance e da interferência, né? E no meio a gente fez aquele trecho, e a gente ensina um trecho da Carta do Caminha, que é exatamente o trecho que trata do encontro das 2 culturas, porque o filme o tempo todo ele não tem uma dramaticidade convencional, de começo, meio. O que ele tem são cenas, todas as cenas elas ficam circulando e sobrevoando em torno do tema, são fragmentos, mas todos eles têm a ver com o tema encontro de culturas, né? Quer dizer, quase todas as cenas a gente encontra isso. Como a gente não encontra isso em uma cena, a gente encontra no contraste entre uma cena e a cena seguinte, né? Essa que era a ideia do filme, não precisaria ter um desenvolvimento dramatúrgico convencional. Veja bem, o Jean Garret, como é que foi a conexão entre o projeto? A participação dele tem um momento que tem uma dublagem dele ali, né? Porque ele falava um português bonito, né? Ele sabia, então eu chamei ele para dublar, porque a parte da caravela, ela foi feita em Campinas, e ali tinha muito ruído de automóveis, então algumas coisas eu tive que dublar. Eu editei com cenas filmadas no mar, e ele até me engana, né? Dentro da linguagem meio tropicalista do filme. Ficou cenográfico, mas convincente, absolutamente. Não sei se foi proposital na época, mas hoje a gente ensina com leitura americana. Você pode ler de trás para frente, de todos os lados, não é só no sentido, no sentido oral. E é muito interessante a gente ver trabalhos assim.
A ideia, exatamente, a ideia era ter o quê? Ele circular em torno do tema encontro de culturas, encontro de diferentes culturas. E a gente ter cenas muito diferenciadas do ponto de vista assim, do tipo de emoção que a cena passa, né? Era o meu primeiro filme em co-direção com a Isa Castro, que também era o primeiro filme dela. Praticamente a equipe toda ali era o primeiro filme e a idade média da gente era 23, mais ou menos. Vocês tinham, assim, pelo menos os rudimentos da história da arte no século XX? Porque eu identifico aí alguns estilos, é uma mistura de estilos. Aí você tem o kitsch, você tem o dadaísmo, você tem o primitivismo, você tem o cruzamento de uma série de estilos de arte. Por exemplo, esse caos, entende? Que o filme não obedece nenhum critério lógico, entende? Isso foi intencional, o dadaísmo, o kitsch. Eu pergunto o seguinte, isso importa, se tiver, por exemplo, algum estudante de arte aqui, será de proveito para eles, né? Para nós outros não, talvez não estejamos brigando para isso. Mas houve uma intenção deliberada na colocação desses elementos, como eu falei, do dadaísmo, do kitsch, da intenção deliberada de insultar, porque o dadaísmo, a característica dele é justamente provocar uma reflexão a partir do nonsense, a partir do nonsense, da completa falta de proposta. Por mais que seja um filme sem proposta, o fato, claro, dos autores colocarem um tema tão importante para a história do Brasil, para a formação da nossa sociedade, claro que fica importante. Houve uma intenção deliberada, porque vocês tinham que conhecer, naturalmente, ter uma ideia da história do Brasil, o que significou, como é que vocês viam, a visão está aí no filme. Uma visão assim, da história do Brasil, foi deliberada assim, essa visão de escárnio, que é muito típico dos Excelsior, né? Bom, o que tem ali é a história do cinema, vamos dizer. Eu não me referiria assim a essa, como você colocou de uma forma mais ampla, da história da arte. Não, tem muito da história do cinema. Então, tem coisas que absolutamente intencionais, como, por exemplo, a cena em que o degredado Cacá Rossé está defecando e tem a Índia e ele some com a Índia. Aquilo é uma citação de chanchada. Inclusive tem uma frase que é uma frase, isto aqui é uma mão maduro. Essa frase essa frase é de uma chanchada da Atlântida, que agora eu não me lembro exatamente quem que diz, mas a frase, inclusive, e o tratamento de linguagem também, ele é plano, é um plano aberto, depois fecha, aquela coisa, os planos são fixos, né? Tem um plano que tem um movimento assim, mas aquela cena inteira, que é composta de uns 6 planos mais ou menos, ela tem um corte, um enquadramento de chanchada. Planos, quer dizer, um corte mais convencional, que parte do aberto, onde você mostra onde está sendo a cena, depois vai para o rosto e vai fechando nos atores, plano contra plano, e a ideia também é chanchada, quer dizer, ela é cômica também, a ideia do fulano ser abandonado porque está ali defecando, tá? Então, nesse momento tem um pouco de influência do cinema novo, principalmente naquela parte do Zé Celso em frente à igreja, aquele plano que é um plano só, que a câmera dá volta nele, tem um garoto tocando um berimbau, tal. Aquilo tem uma inspiração de alguns filmes do Glauber, né? Principalmente do Deus e o Diabo, inclusive é em frente à igreja, tal. Quer dizer, ali tem uma coisa que é meio, vamos dizer, tem uma citação ali. Tem uma coisa interessante que aconteceu posteriormente. Tem alguns planos dele na parte da caravela do Descobrimento do Brasil que são muito semelhantes ao Descobrimento do Brasil do Humberto Mauro, mas que eu não tinha assistido, que eu fui ver posteriormente. Inclusive o plano de abertura, que é um plano que são nuvens sobre o mar, tem um plano que é muito semelhante demais mesmo no Descobrimento do Brasil do Humberto Mauro.
tem essa coisa do, vamos dizer, essa coisa da agressividade, um pouco escracho, do escárnio, do escracho, do cinema marginal, que ali, vamos dizer, estava terminando, né, isso aí, estamos falando de um filme que foi feito em 77, iniciou em 77, tem essa coisa. A presença do Zé Celso também foi, digamos, que a gente achava que isso reforçaria tanto ele quanto o Cacá, que não são atores de cinema, são atores de teatro, mas que tem, vamos dizer, tinham, naquele momento a gente identificou, eram colegas nossos, mas que a gente identificou que tinham capacidade para fazer esse tipo de situação, de criar esse tipo de intervenção, que é exagerado. O Gozo, ele é identificado geograficamente hoje no país ou é fictício? É município de Porto Seguro. Tem umas situações ali que realmente não é real. Algumas informações históricas, assim. Parece que foi, assim, alguma coisa... Quais, por exemplo? Não, porque segundo a história, por exemplo, nós tivemos um degredado. Então começou a surgir as situações, por exemplo, dos mamelucos ali. Parece que já tem um envolvimento mais com o pessoal da África, né? Na verdade, na carta do caminho, ela cita um degredado. Aliás, citam dois. Na verdade, cita dois na carta. Mas somente um? Não, eles citam com um que foi proposital. Né? E depois, se você ler com cuidado mais no fim, vai dizer assim, teve um que eles ficaram esperando até o final e esse fulano não apareceu. Que seria o que eu fiz o Cacá, que é o Cacá, que, digamos, ele se apaixonou por uma índia. Né? Na minha interpretação foi isso, ele sumiu, achou mais bonito ficar aqui. O outro não, o outro, que é o Zé Celso, até ele aparece abandonado na praia. Ele é abandonado, até eu fiz um plano, a gente não tinha produção nenhuma e não tinha a caravela no mar, senão eu filmaria. A caravela estava em Campinas e o mar estava em Trancoso. Então eu fiz um plano, que é o plano que começa no rosto do Zé Celso e vai subindo, ele vai ficando sozinho no mar. Então vamos dizer, esse é o que foi abandonado. E aquela intenção também, assim, bastante escrachada, né, de defecar na praia, né? Há uma intenção ideológica ali muito ampla, um conceito muito amplo, é uma coisa grosseira, não há dúvida, né? E grotesca também, mas é o que se diz, por exemplo, o anedotário da história do Brasil e da nossa colonização, o europeu vir defecar seus venenos, suas doenças na terra pura. É a cena do, vamos dizer, eu diria que é a cena do marketing do filme, porque ninguém esquece a cena, porque também ela é realista. Agora, essa cena não existia no roteiro. O roteiro da gente, na verdade, era um roteiro. Ele era até um pouco mais amarrado, mas ele tinha menos esse caráter que a gente foi fazendo. Foram 2 anos de filmagem que a gente foi dando para o filme de um filme de intervenção. E a gente existia essa cena no roteiro, que era o abandono de um dos degredados. Agora, essa interpretação que existe como a gente filmou, que a primeira forma de filmar isso daí, que a gente não tinha uma caravela com o mar e o degredado lá de cá para filmar no mesmo plano. E a história de defecar foi uma ideia do Zé Celso, mas na cabeça dele, como é que foi a cena, né? Só podia fazer uma vez, então não podia ensaiar. Estava frio também, além disso estava frio e chovendo. A gente só podia fazer uma vez a cena. Ele deu essa ideia, né? E foi engraçado que ele perguntou assim, ele olhava assim, Augusto, onde é que é Portugal? Eu olhei e falei, Portugal é um pouco ao norte, mais ou menos aqui, dessa direção, né? Ele falou, ótimo, então eu vou cagar para Portugal. Eu achei interessante, né? Porque pelo menos eu pude posicionar a câmera, porque a câmera estava solta, ele não tinha muito controle do que poderia acontecer, porque ele vinha do mar, né? E ele não tinha facilidade para obedecer essa coisa de vir mais para cá. O posicionamento ele tinha dificuldade. Então todos os planos com ele, a câmera está solta. Porque não tinha como fazer marcação. Não, marcação esquece. A não ser na cena de abertura que a câmera e ele estavam dentro de uma canoa estreita que não tinha como fazer. Mas em todos os outros planos dele, a câmera tinha que ficar solta. Porque a gente não sabia, o que eu fazia era segurar no ombro do Pedro e cochichar. Pedro, vem mais para cá, vem mais para lá, chega mais perto. Bora, desce o Rui. Como é que foi a situação desse filme em plena época de ditadura, no fim da ditadura, né? Eu tinha feito um trabalho, eu fazia som direto para cinema nessa época. Eu tinha feito um trabalho e com o dinheirinho que eu ganhei, eu comprei uns negativos, né?
E fui para filmar, a gente tinha o equivalente a 3 semanas de filmagem, que dava para filmar, com uma equipe que não ganhava nada, era só a manutenção da equipe. Então nós fomos filmar. O filme, a ideia do filme foi crescendo e a gente conseguiu filmar mais e finalizar com o recurso do Embrafilme, que era uma empresa de Estado, que não, em nenhum momento fez nenhuma objeção, aliás, não assistiu o filme, eles assistiram um pedaço do primeiro copião, depois não assistiram mais e bancaram, lógico, evidentemente por um valor que era o valor de um curta-metragem. Mas ele era o valor de um curta-metragem, mas foi feito sem nenhum tipo de ingerência. O que a censura cortou foi a cena inicial do pó. Foi a única coisa. E, aliás, aconteceu uma coisa fantástica. A censura mandava um certificado e no certificado atrás, se não me engano, estava escrito o que era para ser cortado. Era uma folha que dobrava-se. Era uma folha que dobrava de um lado. Você tem? Então provavelmente você vai ver. Ela era, pelo menos na época desse daí, era uma folha que se dobrava e num lado tinha, na parte de cima, ela tinha o certificado com a classificação e na parte de baixo as indicações de corte. O que nós fizemos, a gente entrou com um recurso dizendo que não estava incentivando o consumo à droga, nada disso, pelo contrário, o personagem era do mal, aquela coisa, mas não adiantou. A gente passou a tesoura no certificado, tirando a parte que dizia que era o corte, ficava dentro da lata e pronto, e nunca nenhum projecionista cortou, e nunca ninguém soube, porque a gente cortou a parte do papel que dizia onde devia ser o corte. Graças a Deus nunca aconteceu nada. Saber como que foi o trabalho de essa intervenção, né? Como que foi planejada, que até eu acho, parabenizar pelo filme, né? Muito bom. E essa relação de intervenção, né, em documentário, remeteu ao Iracema, né, do Bodansky, que também tem umas intervenções e tal, né, do personagem. Mas como que foram as dificuldades? Olha, o roteiro, ele era um roteiro no sentido que era o que a gente queria fazer, mas ele não era um roteiro no sentido que ele tivesse uma dramaturgia cronológica de princípio, meio e fim, desenvolvimento de personagem, mas a gente tinha, vamos dizer, uma coleção das cenas que a gente queria, que são essas cenas que estão aí. E dentro dessa coleção de cenas tinha aquelas que a gente queria que fazia intervenção. Como é que nós fizemos o momento em que tem aquele personagem que é o Celso Lucas, que fala uma coisa, vem com uma cruz e fala na hora que sobe o mastro. Era uma intervenção simples, e a intervenção do Zé Celso a gente tinha um texto. Um texto que servia como base para ele, porque, vamos dizer, não houve muito ensaio. Houve um ensaio em casa, né, para ele pegar o pique da coisa, mas nós tínhamos que deixar à vontade também. A gente não era uma coisa que a gente podia controlar aí, mesmo, tanto que a opção de fazer um take só, pegar o chassi e filmar, olha, nós só temos um take, tem que resolver em um take, isso daí porque não tem take 2, não tem take 2 ali, né? E o Zé, ele tinha que ter um certo jogo de cintura, porque algumas pessoas questionaram ali, você vê que ele pergunta, ninguém tem dinheiro, o cara fala, eu tenho, né? Então o trabalho que foi feito foi anterior. Tem uma outra cena, que é a cena que eu considero super bonita, que ele diz que vai sair do filme, que ele, o Cacá e a Celinha. Também não tem ensaio naquela cena. Aquela cena a gente concebeu ali antes de filmar o que vai acontecer. Olha, vai acontecer isso, ele falou, olha, eu quero cantar essa música para a cena ficar mais bonita. Até ficou interessante, porque era uma casa que estava em construção, uma casa enorme de sapé, que estava em construção. E ainda elas tinham uns lances, um lado mais alto, onde a Celinha chega, uma parte mais baixa, e ela tinha uns buracos no teto, que a gente utilizou para usar rebatedor, e passou uma nuvem no meio do plano, que enriqueceu muito o plano, porque em alguns momentos escurece tudo, ele fica na silhueta, né, e depois volta, e parecia que a nuvem resolveu colaborar, porque exatamente assim, em alguns momentos ela aumenta a dramaticidade, tanto escurecendo quanto clareando, né?
Mas isso é aquelas coisas que a gente, quando está filmando, conta, né? Você tem que contar que vai ter sorte, a atividade depende disso também, né? Houve essa coisa e que evidentemente não estava planejado, que a gente ia fazer, nem que a gente ia saber que ia fazer naquela casa, a gente escolheu a locação na hora, uma semana antes, falou, essa casa aqui está ótima. Como a gente não tinha luz para iluminar tudo aquilo, tinha que ser com rebatedor. A gente colocou uns 3 rebatedores fixos no chão, apoiados no chão, para dar alguns pontos. E um rebatedor era com um assistente na mão, segurando atrás do ator. Porque aquele negócio também, o ator que não faz marcação, então tinha que ter um rebatedor para o ator, né? E, então foi feito desse jeito. Eu gosto muito. Ali era mais fácil. Ali, nessa teve 2 planos. Evidentemente o que funcionou foi o primeiro. Porque nesse tipo de trabalho, o primeiro... estatisticamente o primeiro sempre dá certo, 90% dá mais certo no primeiro, porque o pessoal está no pique e não sabe o que vai acontecer, né? Quando no segundo já não sai tão bom, no segundo já não sai tão bom, porque daí quer melhorar e sai mecânico, né? A gente tinha 2 planos ali, e esse também é um plano só. Depois que eu fiz em Trancoso, Histórias de Trancoso, eu fiz em 2001, terminei o ano passado, né? No Histórias de Trancoso eram atores que não eram profissionais. Então, para esse tipo de atores, normalmente no segundo take eu ficava bom. Do segundo em diante estragava. O primeiro, às vezes, ficava bom, às vezes não. No segundo ele afinava e do segundo em diante começava a cair o rendimento. Porque ele não é profissional. Então ele se exaure muito. No primeiro e no segundo, ele já não consegue mais, ele já mecaniza, ele já está exaurido, ele não consegue, né? Que é uma outra técnica. Agora, nesses daí, em todos os que a gente fez de intervenção, o primeiro é que foi bom. Em suma, o filme é uma crítica ao Brasil, à condição... Se eu falasse assim, que existe uma, vamos dizer, uma crítica ou uma intenção nisso, é o fato de que a gente caracteriza como aqueles que chegaram, inclusive são os mesmos atores, quer dizer, o fazendeiro e o Cacá, que chegam posteriormente, que chegam nos anos 70, são os mesmos atores que foram os degredados que ficaram lá. Ou seja, o processo de encontro de culturas, mas também que é um encontro que é impositivo, que existe dentro do filme uma relação direta entre as épocas, como os mesmos personagens, e são o quê? São degredados. Quer dizer, são a escória de lá. Né? No caso, hoje seria a escória da cultura urbana chegando naquele lugar. Né? Vamos dizer, não é um filme que ele é uma tese, na verdade ele não desenvolve profundamente nenhuma coisa, mas vamos dizer, se existe um escárnio em cima disso, está nessa questão. A escória da cultura urbana ainda prestaria algum serviço nesse lugar? Olha, esse processo de urbanização e de modernização do país, ele ainda tem a mesma característica disso daí, inclusive lá no próprio lugar, né? 30 anos não avançou. Não, avançou, mas depende do que a gente chama de avançar, porque ali a gente pega uma coisa que está praticamente virgem, né? O filme, ele começa, aquele começo dele, você vê que é uma coisa absolutamente virgem sobre todos os aspectos. É uma cultura muito peculiar que tem a sua música, as suas comemorações, o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, tudo. E aquilo vai sendo, vamos dizer, a influência de fora vai chegando e vai provocando situações. Hoje é muito diferente disso, vamos dizer, porque evoluiu muito nesses 30 anos o processo de urbanização. Hoje não existe mais essa cultura lá. Não existe mais nada. As pessoas não falam a mesma língua. Há 5 anos atrás eu fui filmar e eu não consegui um fogão de lenha na cidade inteira. Eu tive que montar um fogão de lenha para poder filmar. Essa festa que tem lá mantém ainda, vamos dizer, é o baluarte da cultura local, é essa festa. Eu me lembro que quando eu fiz o Histórias de Trancoso, ele era sobre o momento seguinte disso, é sobre o Histórias de Trancoso, já é um filme absolutamente convencional, uma dramaturgia convencional, história de amor adolescente que tem como pano de fundo o processo de transformação também. É o mesmo tema desse, só que é um filme absolutamente diferente. Os diálogos, como eu conheci esses diálogos lá atrás, eu me lembro que eu coloquei no roteiro o trancosês ou baianês antigo, ele já tinha 20 anos, 30, quase 30 anos, os atores que eram filhos desses que estão nesse filme,
Falava, mas meu pai falava assim, meu avô falava assim. A língua mudou de lá para cá, os costumes todos mudaram. E hoje, o que é? Hoje é uma cidade interiorana, mas com todas as informações, com toda a influência que existe da cultura urbana no Brasil, que é, vamos dizer, do ponto de vista de cultura, é como se fosse uma cidade que está a 30 quilômetros de São Paulo. O turista, ele traz também os valores e traz a possibilidade desse encontro de pessoas mesmo, porque uma coisa é você ver na televisão, né? Você tem lugares no Brasil que você tem, a influência da televisão é forte, mas ela é um aparelho que está dentro de casa. Ali não. Ali você tem a frequência das pessoas de fora, tem o contato direto das pessoas de fora, com os valores de fora. Então tem o sonho que existe em toda cidade pequena do interior, que é sair dali para virar gente, para fazer alguma coisa na vida. Lá ele pode acontecer hoje. Se você pegar numa cidade, talvez lá no sertão da Bahia, que não tenha movimento turístico, aquilo fica só um sonho que nunca vai ser realizado. Ali tem. Continua sendo um local interessante para tratar desse assunto encontro de culturas, porque ele é muito forte e tem uma característica bonita, porque tem uma cultura local forte e tem já a influência da cultura que existe no mundo inteiro. Então, o nativo hoje, ele vai na festa rave. E depois, no dia seguinte, ele vai na festa do São Brás lá, né? Você vai numa danceteria, tem forró na quinta-feira, na sexta-feira é sertanejo, no sábado é romântico e assim vai. Quer dizer, hoje é uma cultura muito rica que é fruto desse encontro. Agora, esse encontro, eu acho que ele tem uma coisa bonita, que ele ajuda a florescer, ele é um adubo que floresce aquilo que tem. Agora, por outro lado, ele vem com muita destruição. Não havia miséria. Quando a gente filmou aqui, não havia miséria. Todo mundo era pobre, mas não tinha miséria, não tinha dinheiro, na verdade. Não existia a referência, a pobreza, a riqueza, não existia. Daquela do pescador, quer dizer que você não pegou nada hoje? Não peguei. Mas nós vamos almoçar lá na casa do fulano, e tudo bem, não tem nenhum problema. Nessa época não tinha dinheiro, era tudo na base do escândalo e na troca. Só o dono do bar é que tinha dinheiro. Eu fiquei pensando... O único que tinha dinheiro era o dono do bar. Como é que capitaliza o bar? Ele até fala de abrir uma boate, é isso? Ele fala em abrir boate. Eu evoluir isso aqui, vou fazer uma boate. Você vê que já era. Ele fala do bar. Já tinha um interesse empresarial. O que existia ali era um escândalo. E quem tinha dinheiro era o dono do bar. Como é que ele tinha dinheiro? Ele tinha porque as pessoas trocavam a farinha pelo arroz, o coco pelo azeite doce, óleo do azeite doce, que é chama de cozinhar. O feijão, o arroz não produzia ali, desculpa, mas o feijão produzia ali, trocava por sal. Então, ele vendia, ele fazia essa ponte com a cidade, era o único que movimentava dinheiro. Era o banqueiro, né? Ele era um pouco de tudo. Ele era inclusive autoridade, o dono do armazém era autoridade local. Vamos dizer, dentro da cultura local, ele era considerado autoridade. Eu agradeço a presença do senhor aqui, foi muito legal o filme, a conversa. Eu quero convidar todo mundo, então, semana que vem nós vamos passar os curtas, são 3 curtas premiados em Gramado. E eu espero a presença de vocês e que divulgue aí para os amigos, tragam os amigos aí, os amantes, as namoradas e coisas parecidas. Falou, gente? Até.